Oi, gente, boa noite, tudo bem? Mais uma live aqui de muita informação e hoje um tema muito importante, a LGPD, que muita gente não sabe o que significa e nem sabe a importância que ela é. E hoje eu vou receber aqui um convidado muito especial, que é o Jorge Muniz. Ele é especialista em LGPD e a gente vai estar falando aqui muito sobre essa questão dos dados. Boa noite, Jorge, seja muito bem-vindo. Desde já eu agradeço você ter aceitado o meu convite e vamos falar aqui para esse povo o que é LGPD. Eu deixo aí você se apresentar, a casa é sua, a live é sua, meu querido. Muito obrigada. Boa noite, Joelma, muito obrigado, né? É um prazer estar aqui falando com você, para o seu público, um prazer estar falando de LGPD para o setor de hotelaria, né? Então, pessoal, bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Jorge Muniz, né? Eu sou consultor especialista de LGPD para o setor de hotelaria. A minha formação é em análise de sistema com ênfase em banco de dados. Então, assim, desde 2011 eu trabalho com banco de dados, quando ainda não existia GDPR, LGPD, né? Os dados estão sempre comigo, né? E desde que a gente entrou em pandemia, né, em 18 de março, eu gravo muito bem essa data de 2020, eu me dediquei a estudar a Lei Geral de Proteção de Dados e fazer todas as certificações que eram necessárias, e com isso eu optei a estudar a LGPD voltada para o setor de hotelaria, né? Então, desde 2020 aí estamos aí falando de LGPD para esse setor, e é um prazer, Joelma, estar aqui falando para o seu público, tá? E mais uma coisa, pessoal, desculpa. Existe também, né? Eu sou fundador do projeto chamado Caminhos da LGPD na Hotelaria. Não poderia deixar de falar desse projeto, né? Legal. Que é um projeto pioneiro e itinerante de LGPD exclusivo para o setor hoteleiro. Então, nós rodamos o Brasil levando esse conhecimento de LGPD pelos estados do Brasil aí que precisam muito saber o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É muito bom mesmo ter você aqui e eu vou falar uma coisa para você. Eu hoje fiquei muito surpresa ao divulgar nossa live em vários grupos e muita gente perguntar o que é o LGPD, porque tem muita gente que não conhece de fato o que é, o que significa, como surgiu, se é obrigatória, por que tem que mudar, qual a influência da LGPD no turismo. Então, a gente muitas dessas perguntas, né? E eu sei que você tem muita história para contar sobre vazamento de dados, né? Sobre os dados, né? E a importância dela para o setor do turismo que mexe com dados, principalmente a gente que trabalha com marketing, né? Exato. Que a gente precisa de dados para trabalhar perfis e fazer estratégias, enfim. Mas eu queria que você contasse aí um pouquinho para a gente, né? Desse uma pincelada aí no que é a lei de fato, né? E como que as empresas têm que estar se adaptando a essa nova legislação. Por favor. Perfeito, né? Pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, foi criada dia 14 de agosto de 2018 e entrou em vigência no dia 18 de setembro de 2020. O que essa lei, por que o Brasil tem essa lei? Ela veio para poder dar mais transparência como é que as agências de marketing, como é que os hotéis, pousadas, resorts, como é que os operadores do turismo tratam os dados pessoais. Então, hoje, quando a gente faz um pacote, por exemplo, de turismo, a gente não sabe com quem esses dados são compartilhados, como é que esses dados são tratados, como é que esses dados são armazenados e também descartados. Então, a lei veio, tá? Ela não é uma lei, a primeira lei que trata sobre privacidade de dados, né? Nós temos leis mais antigas no Brasil, como o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, né, que trata sobre os crimes informáticos. Então, assim, vamos dizer que a LGPD veio para poder abraçar esse conglomerado de leis para poder dar uma privacidade melhor, uma segurança para os nossos dados, né? E que
Agora, em fevereiro, ela faz parte da Constituição Federal, capítulo 5, lá no inciso 47, onde fala que a privacidade de dados é um direito adquirido de todos nós brasileiros. Então, por que, né, Joelma, que eu preciso me adequar a essa lei? Primeiro, a gente estava aqui nos bastidores contando, né? Eu quero trazer 2 artigos para vocês da lei. Eu não vou fazer live técnica aqui, nem juridiquês, mas para que vocês tenham um entendimento do que é, né? O artigo 5, no inciso 10, fala o que é tratamento de dados, né? Para poder a gente entender. Tratamento de dados é a coleta, armazenamento, a consulta, compartilhamento, o descarte. Ou seja, a Joelma, vou trazer o mesmo exemplo, Joelma. A gente tem ali a nossa fichinha, eu quero fazer um passeio guiado numa gruta em Sergipe. Nem sei se Sergipe tem gruta, tá? Mas vamos dizer que tem. Então, eu vou dar o meu nome na agência da Joelma, vou passar meu nome, vou passar meu e-mail, meu telefone, e várias outras pessoas vão fazer igual. Então, só o fato da Joelma pegar essa lista que os passageiros, os clientes entregaram a ela, e ela deixar para mim poder ler, isso se configura um tratamento de dados, porque eu estou conseguindo ter acesso a essas informações. Também dei o exemplo de que quando você vai tomar o seu café da manhã lá no hotel, e aí a gente tem lá aquela fichinha lá que fica alguém perguntando qual é o seu quarto? E você fala o quarto, a pessoa tica lá que você já almoçou, né? Que você já almoçou, que você desceu para o café. Só que, às vezes, quando é um hotel pequeno ou uma pousada pequena, a mesma pessoa que fica ali tomando conta da lista é a que limpa as mesas, é a que faz a reposição do buffet e ela larga a ficha sozinha lá. Então, quando um outro hóspede chega ali e consegue ter acesso, ver essa informação, isso é um tratamento de dados. Então, assim, o tratamento de dados não é só se está no smartphone, não é só se está no notebook, não é só se está no site. Nós temos que ficar atentos, desde que o tratamento de dados for feito com fins comerciais, nós precisamos aplicar ofensivos também, né? Oi? Com fins ofensivos. Exatamente. Então, assim, pessoal. Da Caroline Dickmann, né? Que foi um fim exatamente. Ofensivo. Que, inclusive, aquele exemplo que você estava dando para mim, falando comigo, antes da gente entrar ao vivo, seria aplicado essa lei, porque ela pegou para poder fazer uma ofensa pública da pessoa. E eu queria trazer aqui para vocês também, pessoal, o artigo 46 da lei que fala assim: o controlador, quando vocês ouvirem a palavra controlador, é a pessoa que coleta esse dado. O dado está no poder dela. A lei diz assim, ó: o controlador precisa aplicar controles técnicos e administrativos para que garantam a segurança da informação desses dados. Por que o Jorge está falando desse artigo? Porque eu converso com muitos pousadeiros, com muitos hoteleiros, que eles falam assim, ó: o meu jurídico já está vendo a LGPD. É claro que sem o jurídico a gente não consegue fazer um processo de adequação, mas não é só o jurídico. Do mesmo jeito que não é só o pessoal de TI, é todos juntos para que a gente possa fazer um processo de adequação. Então, se você trabalha numa agência, se você trabalha num hotel, numa pousada, que você está ouvindo o dono, o gerente geral falando assim: o nosso TI já está vendo, você pode falar assim: olha, eu ouvi na live da Joelma ontem, o Jorge, que fala só para o setor de hotelaria, que ele disse assim: está errado. Precisa do pessoal de TI e, principalmente, que daqui a pouco a gente vai falar dos colaboradores. Então, Joelma, rápida, bem resumido aqui,
e isso seria a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria trazer esses 2 artigos aqui para a gente clarear a mente das pessoas. É porque muita gente confunde, né, um pouco sobre compartilhar dados, né? Então, eu tenho o número de telefone do Jorge, privado. Alguém diz, me passa o número do Jorge, eu vou lá e passo. E aí, Jorge recebe uma ligação e fala, quem passou o meu número para você? Foi a Joelma. Tá errado? Está errado. Antes, o compartilhamento de dados, né? Ele sempre existiu. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês que estão nos assistindo ao vivo e vão nos assistir no futuro. A LGPD, ela não veio para proibir ninguém de fazer tratamento de dados. Essa lei vai me atrapalhar, eu não vou conseguir fazer mais, conseguir trabalhar, não vou conseguir mais manter minhas operações. Isso não existe. Desde que você colete os dados, tenha ali a finalidade, a base legal que sustente a hipótese de tratamento, que sustente esse tratamento, você pode utilizar os dados. O marketing não vai parar de trabalhar por causa da LGPD. Foi um desespero do pessoal de marketing quando entrou a LGPD, achando que não podia mais trabalhar. Pode trabalhar. Só que assim, aquela base antiga que vocês têm, armazenada lá de 2010, 2011, vocês podem mandar alguma promoção dos seus serviços para esse pessoal? Não. Desde que você primeiro entre em contato e fale assim, Joelma, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu gostaria de pedir o seu consentimento para que eu possa te mandar informações sobre os meus produtos e serviços. Você me dá o seu consentimento? Dou. Então, você vai poder mandar continuar fazendo o seu marketing, deixando claro para a pessoa, assim, para o seu cliente, assim, olha, o momento que você quiser não receber mais essas informações, você entra em contato conosco, clique então assim naquele linkzinho que às vezes vem cancelar a inscrição e aí você não pode mais enviar informação para ela. Ou seja, você tem que dar o primeiro atendimento. O que seria o primeiro atendimento? Entrar em contato com a pessoa, pedir o consentimento dela para utilizar aquela base lá antiga, e se ela consentir, você continua utilizando. Se não, até porque deve ter pessoas que às vezes até faleceu e está ali na sua base de dados. Então, olha aí mais uma vantagem, né? Uma das vantagens que a LGPD vai trazer para você, que vai fazer você fazer uma limpeza na sua base. Às Mas vezes eu você tenho fica uma mandando dúvida. informações para. Oi? Eu tenho uma dúvida sobre isso. Tá? Às vezes você fica mandando informações de pessoas que nunca vão te responder. E você Verdade. está lá mandando informação, mandando, e a pessoa já está morta. Então, assim, vai dar trabalho? Vai. Vai dar muito trabalho? Vai, porque é uma coisa que a gente está aprendendo. A LGPD, ela é uma lei viva e uma lei cultural. Nós estamos acostumados a trabalhar de um jeito e a lei não veio te proibir, mas ela veio te ensinar como é que você deve utilizar os dados pessoais. Pronto, vou tirar minha dúvida. Você falou da base de dados de passado, né? Agora, atualmente, a gente trabalha com a comunicação mais acelerada, principalmente dentro das redes sociais. Então, as agências de viagens utilizam muito o WhatsApp. Muitos clientes procuram, vêm através do Instagram, do Facebook, de alguma outra rede social e entra nessa rede social chamada WhatsApp para pedir uma informação e tudo mais. Então, eu vou lá, salvo o contato dessa pessoa, né? Ela me pediu uma informação, aí eu passei, aí ele negociou, tá, às vezes comprou, às vezes não comprou. Então, eu tenho aquele dado ali. Aí eu quero inserir ela numa lista de transmissão, eu quero ficar mandando uma oferta, porque ela viu aquela oferta, mas ela não fechou comigo, e eu quero mandar porque está tendo outra oferta em um outro período. Posso eu, como agência de viagem, enviar essa promoção ou eu preciso da autorização dessa pessoa? Porque muitas vezes a gente faz essa lista de transmissão, a gente faz grupos de WhatsApp dos clientes para colocar pacotes promocionais de viagem. Então,
Como que a agência de viagem, nesse caso, pode lidar com esse tipo de informação? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, que foi muito boa e pertinente a sua pergunta. O WhatsApp que você utiliza na sua agência é o WhatsApp Business ou o WhatsApp pessoal? Primeira coisa que a gente tem que pensar. A segunda coisa que a gente tem que pensar é o telefone que eu utilizo, ele é corporativo ou ele é o seu telefone particular? Por que o Jorge está falando isso? Porque o telefone, se ele for corporativo, ele vai ficar lá na loja. Então, as informações que foram passadas para você vai ficar guardadas. Aí, lembra lá do artigo 46 que eu falei que a gente tem que botar os controles mínimos de segurança da informação? A gente tem que guardar esse telefone porque está cheio de informações e muitos documentos que eu sei que os clientes mandam por ali para agilizar. Se você tem a informação no seu telefone fixo, no seu telefone particular, você pode ser assaltado. E aí está todos os dados do seu cliente. E com certeza vocês não devem utilizar, a grande maioria, dupla autenticação no telefone. Então, vocês fazem um C, vocês fazem um U, fazem um Z, e aí o telefone ele destrava, desbloqueia, ou então só passa o dedo assim, né? E a pessoa tem a informação de todos os seus clientes. Eu posso, respondendo a sua pergunta, eu posso pegar e mandar para ele. É a mesma história da base lá que a gente falou, da base antiga. Vamos dizer que você recebeu hoje o contato de 100 pessoas durante o dia de trabalho. Monte uma planilha com essas informações e você vai ter que mandar mensagem para esse pessoal. Olha só, sou aqui da agência da Joelma Tavares, consultora de marketing. E eu gostaria de continuar um relacionamento com você. Você me dá o consentimento para que eu possa te mandar promoções e a qualquer momento que você quiser, você pode revogar esse consentimento? Posso. Aí você vai e continua mandando. Porque se você fizer diferente disso, você está ferindo a LGPD. Então, você vai continuar trabalhando errado. Então, o que a gente tem que ter em mente? Se eu trabalho numa empresa, eu recomendo que a pessoa utilize o WhatsApp Business. Eu recomendo que a pessoa tenha um telefone para o seu negócio. Porque às vezes o telefone seu particular pode não ser roubado, mas aí tem o seu filho que pega o seu telefone emprestado e criança, ele pode pegar ali e compartilhar informações com amigos, com outros contatos seus que não tem nada a ver com isso, sendo que o cliente pegou o dado e entregou para a Joelma Tavares, consultora de turismo, fazer lá o pacote dela. Então, assim, eu espero ter respondido a sua dúvida, mas isso é o que eu sugiro. É claro que tem pessoas que não vão fazer isso, mas aí, lembra da exposição negativa da menina? A mesma coisa vai acontecer com vocês que trabalham no turismo, que se tiver um vazamento de dados, vocês podem ter o negócio de vocês ter uma exposição negativa. E aí, quem é que vai comprar um pacote de turismo, ou quem é que vai se hospedar num hotel, numa pousada, fechar uma excursão, fechar um passeio, se a empresa está lá em Sergipe? Olha só, essa empresa aí está dando a internet direto aí que ela teve um vazamento de dados. Gente, no ano passado, em abril do ano passado, o presidente da CVC, do grupo da CVC, falou assim: faltarão aviões e hotéis para poder atender a demanda reprimida do turismo. Faltarão. O que aconteceu no dia 2 de outubro de 2021? Um incidente de segurança no CVC Group, que faz parte do CVC Viagens, que faz parte do Submarino e de outras empresas do grupo,
teve um incidente de segurança que parou a operação. Parou, gente. E assim, foram 13 dias para levantar 50% do serviço. Quanto de dinheiro não foi perdido e a reputação. Porque agora as pessoas vão continuar comprando a CVC? Vão. Mas lá no começo, quando aconteceu, porque a gente estava tendo aquela retomada do setor do turismo, as pessoas não foram comprar. Porque a exposição negativa desse problema impactou diretamente na imagem da empresa. Então, o hotel, a pousada, a agência de turismo, vocês que são guias, porque, mas eu sou guia, eu não uso o sistema, mas eu tenho uma relação que o hotel passou para mim, de todo mundo que comprou um pacote lá no nosso guichezinho que fica lá no hotel, que amanhã um ônibus vai chegar, eu vou pegar a lista, chamar todo mundo, e essas informações que estão aqui. Porque se eu tenho o nome da pessoa e o nome do hotel, eu consigo chegar a outras informações. Então, assim, a gente precisa ter ciência que a LGPD ela não veio só para trazer cuidados, vamos dizer assim, só para o meio digital, não é só a internet. É também para o meio físico. Então, você que trabalha com a sua agendinha, com as suas anotações de papel com nome e telefone relacionado ao seu negócio, precisa, sim, aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Bacana. Gente, vamos apertar aí, ó, o joinha, dizendo que está gostando muito dessa live, né? Se tiver alguém que vocês queiram convidar para vir para cá, manda o link da live para esse pessoal, porque veja como esse assunto é muito interessante para a gente, principalmente para os agentes de viagem, as agências de viagem que trabalham, né? Ou saíram do físico, foram para o home office, voltaram para o físico, né? Como que a gente, Jorge, vai fazer essa seleção agora de responsabilizar, porque quem trabalha na agência, vamos lá, se for uma agência grande, tem lá seus 10, 20 colaboradores mexendo com dados de cliente o dia inteiro, e as operadoras, né, os nossos fornecedores, eles exigem que a gente mande a autorização de cartão de crédito com a cópia do cartão, com a cópia do documento do passageiro, para eles poderem ter a certeza de que é aquela pessoa de que está comprando, né? Isso é um fato que acontece muito. E a gente ali que tem vários colaboradores e depois vai tudo para um financeiro, que vai tudo para uma pastinha, para um arquivo. Como que a gente pode estar trabalhando essa forma de dados, né? Porque a gente é obrigada a preencher esses formulários e enviar essa documentação para os operadores para confirmação futura, né? Se por um acaso o cliente negar a compra no cartão de crédito, enfim. Como que a gente pode lidar com isso? Boa pergunta também, tá? A LGPD também, ela não veio para atrapalhar, vamos dizer assim, ela não veio para embarrear obrigação legal nenhuma, tá? Por exemplo, FNRH, eu já vou voltar para o seu exemplo, FNRH, ao qual as pessoas não gostam de preencher aquela ficha, sendo que a lei do turismo obriga aos hotéis que recolham essas informações para serem preenchidas na ficha, que são enviadas lá para o Ministério do Turismo, e que, algumas das vezes, essas informações são passadas para a polícia. Então, existe uma obrigação legal, o porquê você vai lá e pede essa informação. Se você precisa que os dados do cartão de crédito sejam coletados para realizar a reserva, passar para os operadores, a lei não vai te proibir de fazer isso. Só que você tem que prever novamente os controles de segurança da informação para poder prover a segurança desses dados. Aí você perguntou para mim assim, olha, nós temos aí vários colaboradores. Qual é a palavra-chave? Que tanto no marketing, o Jorge fala várias vezes, várias pessoas do turismo sempre falam.
treinamento. Do mesmo jeito, Joelma, que você ouviu várias pessoas falando que não sabiam o que era LGPD, isso acontece também com as pessoas que não são ligados, vamos dizer assim, não é um dono de um hotel, não um dono de uma agência de viagem. Se a alta administração, se os donos não sabem, os colaboradores vão saber tão pouco. Então, assim, eu faço um apelo, vamos dizer assim, um convite para vocês, donos de operadoras, de agência de viagem, de hotel, de pousada. Não precisa ser com o Jorge, não. Se for com o Jorge, é melhor, né? Mas não precisa ser com o Jorge, não. Entendam o que é a lei. Tragam a lei para dentro do seu hotel, da sua pousada, da sua agência de viagem. E, pessoal, treinamento é essencial. Eu vou voltar um pouco na minha fala atrás, aonde eu disse assim, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei viva e uma lei cultural. A Joelma, que já viajou bastante, deve ser fluente no inglês. Mas ela não aprendeu a falar inglês ouvindo uma única vez. Ela teve que ouvir várias vezes algumas palavras e praticar, e treinar, e praticar, e treinar. Agora eu já consigo falar esse pedaço aqui, eu aprendi esse tanto, agora eu vou passar para outro. A LGPD vai ser do mesmo jeito. Porque se você não treina o colaborador, vai dar errado. Gente, a peça mais importante dentro de um processo, desse processo de adequação, porque uma vez que a LGPD entrar dentro do seu hotel, da sua pousada, da sua agência, no marketing, a LGPD nunca mais vai sair. Verdade. Você quer ver uma... Vou dar um exemplo bem prático. Vai acabar o home office? Nunca mais. E antes eram pouquíssimas empresas que utilizavam esse sistema de trabalho. Agora qualquer empresa, até pequenininha, trabalha em home office. E olha que eu cheguei aqui, era tudo mato. Eu sou home office já há mais de... Então, vocês conseguem entender, pessoal? Não vai acabar. E a gente foi se adaptando. E agora está chegando aí, se os consumidores comprarem a ideia do metaverso. Daqui a pouco a Joelma vai ser um avatar, o Jorge vai ser um avatar, e as coisas vão ser metade virtual, metade real. Sim. E se forem comprar, se tiver procura, tiver engajamento, estudos têm, muitas pessoas já estão utilizando o metaverso. Sim. É uma coisa que a gente vai se adaptar e nunca mais vai sair. Você quer ver uma coisa que nunca mais vai acabar? Celular. Você acha que acaba o WhatsApp? Se acabar o WhatsApp, vai vir uma outra ferramenta que vai substituir. Vamos voltar um pouquinho no tempo do Orkut? Vamos. Vai, no MSN. MSN, os bonequinhos ficavam rodando. Não sei o quê. Vamos voltar mais. Você está entendendo? Foram evoluindo. Eles foram evoluindo e não acaba nunca mais. A LGPD, quando ela entrar dentro do seu hotel, da sua pousada, da sua agência, ela vai ser um organismo vivo. Então, ela vai estar ali se moldando a sua empresa. E assim, eu digo uma coisa para vocês. Aquele que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados vai ganhar dinheiro. Verdade. Vai ganhar dinheiro. Como é que você está falando? Por quê? Eu tenho certeza absoluta, eu já visitei alguns hotéis e que as pessoas não têm processo de nada. Elas não têm procedimentos claros e definidos. Se as pessoas não sabem descrever para a gente, o gestor, o que ela faz como se fosse um processo, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela faz aquilo porque ela ouviu de alguém e de outra pessoa passou para ela e assim, não tem nada definido. E se essa pessoa morre? E se essa pessoa sai da empresa? Ela vai levar todo o conhecimento, que às vezes você está lá 20, 30 anos trabalhando com tudo na cabeça da pessoa. Qual é o impacto que vai dar para a sua operação se uma pessoa que é importante
ela se desligar ou acontecer alguma coisa. Por isso que nós precisamos ter procedimentos para que as pessoas sejam muito bem treinadas e sejam autogerenciáveis. O que nós precisamos hoje é de profissionais que, se o Jorge for gestor ou a Joelma for gestora, e a gente, por algum motivo, não consiga ir trabalhar nesse dia, a nossa equipe precisa saber tudo o que ela tem que fazer ali e a gente ter a certeza de que elas vão executar com perfeição e com qualidade esse serviço. Gente, uma vez que você tem equipes assim, você vai gerar muito valor para o seu hóspede, para o seu cliente. Uma vez que você gera muito valor, as suas avaliações na internet elas vão subir. Uma vez que você gera muito valor com boas avaliações, o que acontece, Joelma, com a taxa de ocupação desse hotel, dessa pousada? Às vezes a gente olha lá para o vizinho, caraca, o cara está sempre cheio. Por que eu não consigo fazer a mesma coisa? Eu tenho quase que certeza absoluta de que lá tem procedimento. Uhum. E as pessoas de lá são treinadas. Não é fazer porque está fazendo de qualquer maneira. É você saber aquilo que você está fazendo. Por que as pessoas têm tanta rotatividade no setor de turismo? Porque não investe no seu colaborador. Tem pessoas que trabalham no restaurante do hotel. Gente, eu vivi isso num estado aqui do Brasil. Eu perguntei assim para a pessoa assim, para experimentar, né? Eu queria que você me indicasse aqui qual é o prato mais pomposo que você tem nesse restaurante. Aí ela falou assim, olha, tem um peixe aqui que dizem que é muito bom. Eu falei assim, dizem? Você nunca comeu? Como é que você pode vender uma coisa, uma experiência para o hóspede, se você sequer sabe o que aquilo faz ou o gosto que aquilo tem? Vou falar do gosto porque nós estamos falando do exemplo do restaurante. Então, assim, se você vai fazer um pacote de turismo, a pessoa que está lá vendendo, se ela for uma boa vendedora, ela tem que encantar o cliente ali na mesa. Ela vai mostrar todo o poder que ela tem de persuadir a pessoa, não mentir, mas mostrar. Ela tem que ter conhecido aquele lugar, porque ela só vai conseguir vender bem aquilo, executar bem aquele serviço, se ela já tiver a experiência do lugar. Por que o Jorge fala aos quatro cantos que ele só trabalha com o setor de hotelaria? Porque eu estudo os processos de hotelaria. Então, eu sei aonde é a dor do cliente. Então, para poder eu fazer um tiro certeiro, eu preciso entender a dor dele. Se eu for fazer um serviço de contabilidade, eu vou conseguir fazer? Vou, mas não na perfeição que eu consigo executar no setor do turismo, porque é o setor que eu estou acostumado a viver. Então, por que às vezes nós temos hotéis e outros profissionais do turismo que são bem-sucedidos e outros que não são? Porque você não se profissionalizou, você não estudou, você não treinou. Por isso a gente traz essa ideia que nós temos, nessa experiência que a gente tem do treinamento para poder a gente falar nas nossas palestras, porque é a alma do negócio, é foco nas pessoas. O setor de turismo, assim como vários outros, eles trabalham com pessoas. Então, assim, eu preciso entender a Joelma, quando ela chega um dia para trabalhar, se ela não chegar bem, cara, está acontecendo alguma coisa, porque a Joelma não é assim. E muitas das vezes o cliente, o patrão, o gestor, ele não quer nem saber o que está acontecendo com o colaborador. Aí o colaborador chega mal, o gestor vai lá, chama a atenção dele, em quem ele vai descontar essa frustração? Lá no hóspede. O hóspede vai perguntar alguma coisa, ou alguém na agência de turismo profissional vai perguntar alguma coisa, ele não está nem aí. Ele não está mais vestindo a camisa do hotel, da pousada ou da agência, porque ele não foi humanizado ali pelo gestor. E eu posso ter processos muito bem definidos,
altas tecnologias, mas o fator humano é o fator predominante em tudo. Então, assim, nós temos que ter foco nos nossos clientes. O meu serviço ele tem que ser focado no meu cliente. Mas para poder eu atender bem o meu cliente, eu preciso trazer o meu colaborador aqui, ó. Tem que fazer um carinho com ele. Assim, ó, nós precisamos de você. Você é importante. Você não está se sentindo bem, então você não vai para o front. Fica aqui no back. Ó, fulano, olha como o treinamento é importante, né? Porque você consegue sacar as peças sem impactar na operação. Porque todo mundo sabe o que precisa ser feito. Então, para o hóspede, isso é invisível. Ele vai conseguir ter o bom serviço, sendo que eu não sou recepcionista, mas eu entendo todo o processo que precisa ser feito para poder gerar o melhor valor para o hóspede, a melhor experiência para o hóspede. Gente, é aquilo que eu falei, vou repetir, porque pode ter gente que não ouviu ou acha que eu estou mentindo. Quem fizer adequação à Lei Geral de Proteção de Dados vai ganhar dinheiro. De novo, vai ganhar dinheiro. Porque, Joelma, a gente já ficou em vários hotéis. O que mais a gente vê são retrabalho. É verdade. É retrabalho. Se você chegar lá e pedir para o pessoal da recepção ou de uma agência, escreve aqui tudo que você faz. E você vai chegar lá e você vai ver depois com o pessoal da tarde, com o turno da tarde, escreve tudo que você faz. Quando você comparar, você vai ver quantas voltas eles dão, porque os processos não estão bem definidos, claros e bem definidos. Se você começa a mapear os seus processos, a ajustar os seus processos, você começa a ganhar na efetividade e na assertividade. Uma vez que você diminui o retrabalho, você reduz custo. Se você está reduzindo o custo, você já está ganhando. Aí o que você faz? Ou você faz uma melhoria na sua agência, ou você faz uma melhoria na sua pousada, no seu hotel, ou você vai treinar o seu colaborador. Eu fui num hotel, num resort em Recife, onde as pessoas amam trabalhar lá. Amam. As pessoas têm paixão de trabalhar. E assim, são pessoas que trabalham há 20 anos, 30 anos no mesmo lugar. Então, assim, eles têm esse perfil. Ele não é porque é um resort. Uma pousada com 10 UHs, uma agência com 3 computadores ali, com 3 atendentes, você consegue fazer um serviço bem feito, desde que você tenha o foco nas pessoas. Com certeza. Com certeza. Humanização acima de tudo, né? A gente falou disso também nos bastidores, já falamos disso no treinamento que a gente deu junto lá. E é importante, né? Porque, na verdade, quando você humaniza, você precisa da tecnologia, mas por trás você precisa da humanização. Inclusive para armazenar os dados, né? Alguém vai ter que digitar. Sim. Alguém vai ter que digitar. E eu queria chamar aqui, né, que o pessoal está meio quietinho, não tem ninguém fazendo pergunta, né? Ninguém ainda bombardeou você. Ô, Jorge, tu tem aquele vídeo ou tu tem algum exemplo que você queira dar aí de como os dados são expostos e como as pessoas caem em golpes por causa de dados maus? Aí, né, a gente está vendo aí muitos golpes, né? A gente até falou disso também, né? Das redes sociais, que é um perigo, né? A gente expõe, né? Vou dar um exemplo aqui básico, né? A gente não falou disso, mas vou me lembrar aqui, que no Facebook, né? Antigamente a gente aceitava o amigo do amigo, aí aceitava o amigo do amigo porque achava que ele era amigo, mas não, já era um cara que entrou lá e alguém aceitou porque era amigo e você estava tendo Facebook clonado, estava tendo suas fotos vazadas, enfim, a gente ouve essa época. Agora é a época do Instagram, né? Dos perfis fakes, inclusive de hotéis, de agências, de operadoras, né? Então, vamos falar um pouquinho desse vazamento de dado, como é que ele funciona e como as pessoas caem nesse tipo de golpe. Vamos sim. Primeira coisa, eu vou voltar pelo menos há uns 35 anos no tempo. Eu não era nascida. Mentira.
Voltou uns 35 anos no tempo. A mãe da gente falava assim: não fale com estranho na rua. Eu cresci ouvindo isso. Verdade. E hoje a gente fala com todo mundo na internet. Os nossos filhos, se eu chegar em Sergipe, se Deus quiser, estarei aí esse ano. Se eu chegar em Sergipe, for na casa de alguém, eu falo assim: você pode deixar seu filho ou sua filha dar uma volta comigo? Você está doido? Eu nem te conheço. Mas a mesma pessoa que falou que eu estou doido, que eu conheço, pega o telefone, dá ali para a criança e eu posso ali já ser contato daquela pessoa e estar conversando com a criança conversando comigo. Verdade. Então, assim, o vazamento de dados, ele ocorre porque, igual a gente está falando dos bastidores, nós aqui no Brasil não temos cultura de segurança da informação. Não temos cultura. Se eu chegar... Você viu, né? No evento aquele dia, eu botei uma lista, ela não disse o que eu ia fazer com aqueles nomes. E 25 pessoas preencheram ali ao vivo o nome e o e-mail sem saber por que estavam fazendo. Então, assim, quando a gente fala, que a gente estava conversando, não é só LGPD. Nós estamos tratando aqui também de segurança da informação, que é uma coisa que você leva para a sua vida. Eu tenho certeza que alguma das pessoas que daqui a pouco vão assistir essa live ou que estão aí, que com certeza algum dia já acessaram uma rede Wi-Fi livre. Algum dia, como eu falei, tinha um aplicativo lá que deixava a pessoa mais velha, mais gorda, mais magra. Aí o aplicativo falava assim, ó: eu quero acesso aos seus contatos, aos números de telefone, às suas fotos, e você dava o acesso. Permitir. Sem você saber quem é que toma conta dessas informações. Então, o vazamento de dados, né, ele existe desde sempre. Só que agora, com o advento da LGPD, a gente começou a dar mais uma atenção para isso, mas que mesmo assim as pessoas ainda continuam caindo no golpe. Então, Joelma, eu vou compartilhar aqui a minha tela para poder a gente colocar aquele videozinho da farmácia, e convido a vocês que estão aí nos assistindo, que vão nos assistir no futuro, vejam se vocês se veem aí nesse cenário, tá? E comentem aí também, né? Coloquem aí nos comentários. Posso dar o play aqui? Pode. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente. Precisa disso? O que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro eu ganho desconto? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Para a gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso. Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? De todos os dedos? Oi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco. Você não coletou lá a sua impressão digital? Então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também, tem que fazer, né? Impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Posso tirar uma foto para o seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Meu melhor amigo. Ah, para o nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não? Não. No banco tira, né?
Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não faço de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. Para eu comprar um desodorante é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu parei pra pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou, né? Passei. Veio a data de fácil, amiga. Eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Então, né, pessoal, a gente refletindo aqui sobre esse vídeo, né? Será que vocês que estão aí nos assistindo ou vão nos assistir no futuro dão o CPF de vocês ainda quando vocês vão na farmácia? Pois é, gente. CPF, a biometria que eu achei fantástico, né? A biometria. Então, você veja, as pessoas... E outra coisa que vale observar nesse vídeo, Jorge, é que as pessoas dão com um interesse. Eu vou ter desconto? É uma promoção? Então, se tipo é isso, ok, eu quero dar os meus dados, né? Mas que tipo de promoção você vai receber, né? O que é esses dados, né? Nome do cachorro, nome da... Coisas muito, muito pessoal, né? O nome da mãe, o nome do cachorro, né? A biometria, né? A foto de perfil, né? Então, assim, por quê? Para comprar um shampoo e um desodorante, como o senhor lá menciona, né? Então, assim, esse vídeo é bem bacana porque ele é bem explícito, né? Do que acontece diariamente. Às vezes, por exemplo, você está na rua, você pode responder uma pesquisa? Me passa teu nome e teu CPF, você mora onde? Né? Você faz o quê? Qual é a sua renda? Né? Às vezes você vê. E, além do mais, você agora também tem as pesquisas que fazem em casa, né? O governo está sempre aí fazendo pesquisa. Então, é muito, muito interessante a gente ter esse cuidado. Você falou do aplicativo e eu me lembrei que hoje eu fui baixar o Microsoft Edge no meu celular e aí ele pergunta, você tem uma conta Hotmail, então acesse com ela. Então eu fui lá e coloquei conta Hotmail. Depois ele vem permitir o acesso, aí eu lembrei de você, permitir o acesso, aí eu, por que quer acessar meus contatos, né? Mas vamos lá. Aí eu permiti porque eu entendi que os meus contatos ficariam facilitados ali na aba, né, do próprio Outlook, então, por isso eu acabei permitindo. Mas na hora, tudo agora que eu vou baixar, que fala permitir, aí eu penso, permitir, eu lembro do Jorge. Você quer ver um exemplo que isso acontece aos montes no turismo? Você, por exemplo, eu vou falar de Porto de Galinhas, que eu tive recentemente lá. Então, quando a gente chega lá na vila, tem um postinho de gasolina bem ali na esquina, né, na entrada, Sim. E ali fica todos os bugueiros ali, né, que eles ficam ali catando você. Aí você vai andando um pouquinho por ali por dentro do centro da vilinha e sempre tem pessoas dos resorts, dos hotéis, com uma prancheta na mão, pedindo seus dados. Aí o que eu te ofereço? Eu vou te dar um almoço. Eu vou te dar um almoço lá para você conhecer as minhas instalações. E tá. Quando a gente não sabe, porque eu já fiz isso no passado, eu dava os dados, comia no hotel, muitos hotéis bons, comida gostosa. Hoje você vê que essa prática ainda continua acontecendo e a gente, assim, no meio da rua, no meio de um monte de pessoas, que pode ter alguém ali gravando enquanto você dá essas informações, e o que será feito depois que essa ficha, esse relatório, como é que isso vai ser armazenado? Quem vai ter acesso às informações? Como isso é descartado? E é no setor do turismo. As agências ali em Porto de Galinha, que é uma do lado da outra, né?
um monte de agências ali, agências e restaurantes, ali o polo. E assim, os caras, falta pouco, te pegam no colo, te leva lá para dentro, vem aqui que a gente vai fazer um desconto. E lá, quando você chega dentro da agência, está cheio de outras pessoas. Vocês são quantos? Olha como a gente vai dando a informação. Vocês são de que estado? Se bem que o sotaque da gente, ele já vai entregando, né? Mas vai perguntando se vocês estão lá a passeio, se estão a trabalho. Quando vocês vão embora, quais são os passeios locais que você... E você vai dando essas informações assim, de mão beijada. A gente não tem nem a maldade, como a gente chegou num lugar diferente, a gente não sabe. A gente não tem nem a maldade de tentar descobrir se aquela agência que está ali ela é fidedigna ou não. Verdade. Pode ser uma agência de estelionatários que está ali, todo mundo bonitinho. Você vai lá, compra ali aquela promoção que eles estão te dando, que muitas das vezes te dão uma promoção boa, e eles só vão te pegar no seu hotel no dia seguinte. E você tem que pagar tudo ali, fazer o acordo, tudo Você está ali. entendendo? E a gente pode estar dando essas informações aí sem a gente sequer ter a garantia de que a gente vai ter esse serviço no dia seguinte. Verdade. Então, a gente precisa, volta aqui, a acender a luz da segurança da informação. Por que antes de eu dar minha informação, eu não vou verificar? Por que eu não vou verificar? Ninguém viaja, nem a gente que viaja bastante a trabalho, a gente, quando vai para algum lugar, a gente não vai pesquisar o lugar em cima da hora. Estou no avião, antes de decolar, vou pesquisar. Não, a gente pesquisa antes. Então, o que eu quero fazer? Qual é os setores para onde eu posso botar? Tem lugares, por exemplo, eu estive em Fortaleza agora, dia 17 de março, para um evento, e tem lugares lá que eu sei que eu não posso ir. As próprias pessoas falam que você não pode ir, mas isso você pesquisa quando? Antes de você ir para lá. Porque senão você pode cair numa furada porque você não se preparou. É novamente o treinamento, né? Você tem os procedimentos que você vai executar lá. Você quer ver uma coisa que é comum demais de acontecer nos hotéis, né, pousadas e nas agências de viagem, porque a gente trabalha com vários operadores ali, né? É aquela senhazinha colada com post-it lá na tela do computador. Ou então, se é gabinete, colado aquele monte ali de senhas ali, ao qual a gente compartilha essas informações, inclusive com quem está sentado ali para poder fazer o pacote. Porque a grande maioria dos sistemas são online. Então, se eu descobrir aí qual é o diretor, que muitas das vezes a própria pessoa, a própria atendente, pega o monitor e vira para o hóspede, ali para o cliente ver. Ó, nós temos isso. Aí o cara está lá só olhando. O endereço que está ali em cima, na barra de endereço, e depois ele já conseguiu a senha, o usuário e senha, porque está colado ali. E depois ele pode acessar o sistema com o usuário e senha da agência ali e comprar emitir um pacote para ele. E aí, como é que você vai comprovar que não foi um colaborador seu que fez isso? Como é que a gente que a gente faz as pessoas a não cometer esses erros? É só treinando. Você falou uma coisa muito, muito interessante, porque eu vou fazer 25 anos de turismo. E eu lembro que antigamente os sistemas era senha única. Então, era o login da agência com a senha da agência. Então, todos os colaboradores todo mundo tinha acesso àquele mesmo sistema com aquela mesma senha. Não eram várias senhas, né? De uns anos para cá que passou a ser a matriz, né? Tem a senha matriz com o login matriz e ela é quem autoriza a colocar e o colaborador o que ele tem acesso dentro daquele sistema para trabalhar, né? Mas isso é de uns anos para cá, porque logo que eu comecei no turismo era senha única para todo mundo. Todo mundo tinha acesso a tudo, via tudo, se fornecia tudo. Então, eu acho também que a gente veio evoluindo nessa questão do sistema, né? Não só com os colaboradores, mas eu falo assim, por exemplo,
tem empresas que, quando você é contratado, você tem um termo que você assina sobre confidência do que você vê ali, você não pode compartilhar e tudo mais, né? Eu tive o ano antes da pandemia, em 2019, eu tinha um colaborador, tive 2 colaboradores, que me questionaram por que tinha que assinar aquilo. Eu falei, porque tem que assinar. Porque o que você vê aqui, se a gente tem coisas exclusivas aqui, você não pode amanhã pegar essa mesma ideia e botar lá num outro lugar que você vai trabalhar. Então, é pegar ou largar. Tipo assim, né? Por quê? Porque a gente trabalha muito com as coisas inovadoras. Então, a gente cria por causa do marketing. Como é que você vai pegar essa ideia aqui e vai ali levar para um outro, né? Não, então não pode. Então, a gente tinha esses contratos e o sistema também era restrito. Não se tinha acesso a todos os sistemas. Se precisar, eu preciso ver de um fornecedor tal, então manda para mim o que você quer que eu vou lá e vejo, porque tem fornecedor que é limitado, que é mais, né? Então a gente não dava acesso. Então, se precisava ver, tinha que copiar o e-mail. Copia o e-mail com cópia para a gente também. Tudo para ter um controle ali do que o seu colaborador está fazendo também, né? E a gente também nunca permitiu aqui dentro da empresa que usasse o celular pessoal para conversar com um cliente. Se o cliente falou com você, você tem que conversar com ele no celular da empresa. Porque amanhã ou depois você sai da empresa, a conversa vai junto com você no seu celular. E eu não sei o que foi conversado. Então, a gente também prezava por isso, porque a gente tem esses grupos de WhatsApp, de lista de transmissão, que também o próprio vendedor ele precisava divulgar os pacotes para ele poder ganhar a comissão dele, e no fim ele acabava colocando o WhatsApp dele. Então, a gente não permitia que houvesse essa conversa, né? E eu tenho percebido de um tempo para cá, você falou sobre o WhatsApp Business, que é hoje a maneira mais rápida de se conversar, de se trocar ideias, inclusive dados, né? Que muitas empresas hoje exigem que o colaborador tenha o telefone, utilize o WhatsApp da própria empresa, né? Ou seja, eu vou ser um executivo de contas, por exemplo, de um hotel, a empresa vai me dar um telefone para usar ali, eu não posso usar o meu pessoal. Eu trabalho numa operadora, tenho um número fixo, aquele número fixo vai ser o número do meu WhatsApp, né? Eu não vou trabalhar mais no meu WhatsApp pessoal. Eu tenho percebido essas mudanças, talvez seja já a forma que as empresas estão achando de adequação à nova legislação. E, por um lado, isso é muito bom e muito importante, porque você, de certa forma, está vendo que essa empresa está tendo uma credibilidade, né? Está tentando ali fazer a parte dela com os colaboradores dela, enfim. Eu achei muito bacana você tocar nessa questão do sistema, porque a gente não sabe quem acessa. É como eu falei, são vários colaboradores, aí a venda, aí vai para o financeiro, que vai para ali. Por onde é que vai esse caminho, né? Em quantas mãos estão passando os dados daquele cliente, né? E a gente também sabe que muitas vezes dentro da empresa pode ocorrer fraude, né? A gente não, com certeza. A gente sabe que pode ocorrer fraude. A gente falou de fraude, né? Eu vou dar o nome de fraude, mas eu não sei se o nome é esse, sobre a questão dos cartões de crédito dentro do hotel, né? Depois que, eu não sei se já aconteceu, se alguém ouviu algum caso parecido, mas a gente tem que ter essa sensibilidade também de, inclusive, como agentes de viagem, de orientar o passageiro. Olha, se você vai para o café da manhã, leva a tua bolsa. Se você vai para a piscina, leva a tua bolsa. Ou então, se você tem o carro, deixa dentro do carro, dentro do hotel, né? O hotel é responsável pelo seu carro. Então, a gente tem essa questão de não se preocupar também, porque a gente sai de férias, quer desestressar, não quer ir com nada preocupante, né? E, de repente, você tem uma puta preocupação ali com, não, e meu cartão, e meu RG, e meu documento. Então, a gente tem esse exemplo que você vai falar para a gente aí um pouquinho. Eu queria pegar uma fala, um parênteses aí na sua fala. É uma pena que já tá, o vermelhinho ali já vai para 1 hora, né? Que eu estou aqui olhando para o tempo. Assim,
é muito importante, o Jorge tem falado bastante, de que você precisa ter foco nas pessoas, né? E esse foco nas pessoas, tanto no colaborador quanto no cliente, não é que obriga, mas seria uma boa prática do hotel que o hotel pudesse orientar os seus hóspedes. Que ali, ele nas áreas comuns, eu ainda não vi. Vou ficar muito feliz o dia que algum hotel me chamar para poder aplicar isso lá. Nas áreas comuns, a gente fazer lembretes de segurança da informação, como é que o hóspede tem que se portar dentro do hotel, dentro da pousada. Porque, assim, lembra que eu falei? Você pode ter bons processos e boa tecnologia, mas são as pessoas, e hóspedes são pessoas. Por que os hóspedes costumam fazer coisas, não vou dizer erradas, que estão habituados a fazer dentro dos hotéis? Porque o hotel nunca falou para eles, aqui é assim que a gente trabalha. Não tem lá no quarto, atrás da porta, ou lá em cima da escrivaninha, dizendo quais são os procedimentos, quais são os direitos e deveres dele. Na nossa casa tem regras. Aí quando a gente vai para um hotel, a gente quer fazer tudo ao contrário. Não, lá tem que ter regras também. Porque a gente, quando se faz o check-in no hotel, ninguém sabe quem é o Jorge e quem é a Joelma. Eu posso ter entrado nesse hotel porque eu sei que a segurança da informação lá é fraquíssima, que o Wi-Fi é liberado, e eu estar lá dentro do quarto do hotel disparando um ataque virtual. Eu posso chegar e deixar um pendrive, eu gosto muito de dar esse exemplo, deixar um pendrive esquecido, entre aspas, lá no quarto, com um bilhete bem chamativo, chamando para a curiosidade de quem for estar lá, para que pegue esse pendrive, não veja fotos íntimas, alguma coisa, para que a pessoa pegue esse pendrive e coloque lá no computador para poder ter acesso à rede, porque o Jorge não teria esse acesso, mas o colaborador, às vezes a camareira não tem, mas a camareira conhece o recepcionista, conhece a pessoa do restaurante que tem computador, e ele vai lá e pá, e coloca lá esse pendrive. Era tudo que eu precisava. Você quer ver como que acontece? Assim, aos montes. Entre meio-dia, eu comentei isso no outro evento, entre meio-dia e 2 horas da tarde, são os picos de vazamento de dados acontecendo lá na recepção. Porque é check-out, check-in, check-out, check-in. E às vezes tem 1 ou 2 colaboradores lá atendendo muitas pessoas, então as fichas ficam espalhadas lá no balcão. Eu já vi isso, eu não estou inventando para falar para vocês. É verdade. Então, são coisas assim que a gente precisa treinar as pessoas. O Jorge vai fazer o treinamento uma única vez e vai dar resultado? Claro que não. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que não estão acostumadas a ouvir isso daqui, amanhã não vão lembrar da metade do que eu falei. Verdade. Eu sei porque todo dia eu falo disso, vivo isso, então já está no sangue. Sim. O que a gente faz quando tem um treinamento, pessoal? Eu preciso checar o conhecimento adquirido do colaborador. E depois disso, eu preciso trazer campanhas educativas para o colaborador e para os hóspedes. Verdade. Porque aí as pessoas vão começar a lembrar, a aprender. Lembra do inglês que eu perguntei para você? Se você falou uma única vez? Não, você tem que praticar. A LGPD é uma prática, a cultura é uma prática, o turismo é uma prática. Então, assim, não adianta as pessoas acharem, é uma lei que eu não vou me adequar. Pessoal, quem não se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, daqui a um tempo, o hotel, a pousada e a agência não vão ter clientes. Não sei se você lembra. Vamos voltar um pouquinho no tempo, rapidinho, João. 1990, Código de Defesa do Consumidor. Quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência no Brasil, ninguém mal sabia o que era isso. Se eu fizer um serviço de marketing com a Joelma e a Joelma me oferecer que vai me entregar
o produto X mais 1, se a Joelma não me entregar X mais 1, qual é a frase que a gente fala instantânea quando alguma coisa que a gente compra e vem com defeito não é aquilo que a gente comprou? Eu vou procurar os meus direitos. Quando a LGPD, porque é uma lei nova, vai fazer 2 aninhos ainda, agora dia 18 de setembro, está engatinhando ainda, andando aí escorado nas paredes. Mas o Jorge, daqui a um tempo, só vai orientar as pessoas que ele gosta a se hospedar em hotéis e pousadas que sequer tenham começado um treinamento de segurança da informação e LGPD lá. Porque senão ele vai fazer, não vão para lá. Eu, quando vou em hotéis hoje, eu aceito ficar com eles porque eles não sabem. Mas vai chegar um tempo que eu não vou ficar mais. E do mesmo jeito que eu não vou ficar, eu vou falar, Joelma, não fica nesse hotel aí quando você for, não, porque esses caras não estão nem aí para LGPD. Aí os fornecedores vão começar a cobrar dos hotéis e os hotéis cobrar dos fornecedores que os mesmos se adequem. É um efeito dominó, gente. Um efeito dominó. Um vai fazendo adequação que vai forçando o outro, porque senão não vai fazer negócio. Vamos pensar aqui em hotéis de eventos. Eu agora estive lá em Fortaleza para fazer um evento. Eu sabia que o hotel estava ali fazendo... Já tinha começado alguma coisa de LGPD. Por isso o evento foi para lá. Porque não faz sentido eu fazer um evento exclusivo de LGPD para o setor hoteleiro num hotel na cidade que sequer sabe o que é LGPD. Verdade. Olha como o filtro já vai afunilando. Olha como as coisas começam a tender para a Lei Geral de Proteção de Dados. E assim, eu nunca vi, sinceramente, como é que as pessoas não querem aprender a lei que vai te ensinar a trabalhar. Muitos pousadeiros e hoteleiros vão conhecer o negócio deles quando eles começarem a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque eles não têm noção do que é o negócio deles. Se for negócio de família, então, você com certeza já fez negócio para hotéis, de família, que eles são muito mais resistentes à mudança. Esses vão ser os primeiros hotéis e pousadas que começarão a ter baixa procura daqui a um tempo. Porque, como eles não querem evoluir, a gente falou de evolução aqui. Como eles não querem evoluir, eles vão ficar para trás. E se ficar para trás, imagina, você teve 1 ano e meio de crise, de pandemia, de crise, e você vai ficar daqui 2 anos. Se você ficar 1 ano sem trabalhar, vai quebrar. Verdade. Olha, Joelma, a hora que você fala assim, Jorge, temos que parar aqui, porque se deixar aqui, eu falo até amanhã fácil. Pois é, porque é um assunto que tem muita coisa para se falar, né? Então, assim, a gente não... Tem um assunto, vai puxando o outro, mas tudo é ligado dentro do LGPD, né? A gente falando aqui de informação. Mas, infelizmente, a gente tem uma hora, porque a gente está nesse processo aqui, né, de chegada, né? O YouTube também vai brigar muito comigo, não sei como é que funciona. Estamos nos adaptando, né? Mas eu tenho certeza que você vai voltar aqui, com toda certeza, para falar mais coisas, porque daqui para lá vai ter muita atualização ainda. A gente tem um ano inteiro aí com muita mudança dentro do mercado do turismo, né? Novas leis sempre vão estar surgindo, como a gente aí teve essas MPs que acabaram virando leis, né? Então, como você falou aí, mencionou o Código de Defesa do Consumidor, quem um dia iria imaginar o CDC, né? Então, assim, que ainda precisa ser moldado para muita coisa, principalmente para o nosso setor, para o setor do turismo, né? A gente precisa ter muita, porque a lei tem muita brecha, né? Então, assim, a gente teve esse caso agora, foi explícito aí, né? Onde as agências de viagem não podiam arcar com uma coisa que elas não tinham, né? Que era a prestação de serviço. Então, a lei também precisa ser revista. Mas eu, desde já, quero agradecer
né, a tua presença, a tua fala e restabelecer o convite para uma próxima data, e a gente vai estudar aí uma próxima data para a gente falar LGPD parte 2, né, para trazer mais novidades, para falar mais coisas. A gente falou tantas coisas nos bastidores e é aquilo mesmo, não dá tempo de falar tudo, né, Jorge? Mas muito obrigada mesmo, né, por você trazer também pessoas da tua comunidade para assistir aqui, para participar do nosso canal. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço, né, o convite, né, e gostaria que mais canais de turismo pudesse estar junto conosco aí nessa frente, nessa bandeira que eu levantei de LGPD para o turismo, porque isso vai fortalecer o nosso setor. Sim. Vai fortalecer o nosso setor. Então, assim, tem várias outras pessoas que são de turismo que vão estar assistindo. Pessoal, não é merchan. A Joelma é a terceira vez que a gente está interagindo juntos. Assim, são bate-papos leves, né, muito, muito bons de ser feitos. Vocês precisam levar esse conhecimento para os clientes de vocês, para as suas equipes. Não estou falando só de treinamento, estou falando do conhecimento, porque, como a gente sabe, tem pessoas que a Joelma hoje, nós estamos falando de hoje, não sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, agradeço demais o convite. É uma pena que a gente não pode falar mais e já me coloco à disposição para futuros convites. E, se Deus quiser, a BB Tour do Sergipe, olha, vamos junto aí levar a LGPD aí para o setor de turismo, tá? Gelma, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que estão nos assistindo e vão nos assistir no futuro. Pois é, muito obrigada. Olha, quem não curtiu, aperta o curtir aí. Quem não se inscreveu em algum lugar por aqui, tem aí, apertar para a inscrição do canal, né? Vamos aí fazer 100 para a gente poder ter nossa personalização do canal. E desde já agradeço a todos que participaram aí. Não teve nenhuma pergunta para você, eu acho que foi tão esclarecedor que ninguém quis perguntar nada, né? Foi bem, aqui como a Rosemary falou aqui, ó, brilhante explanação, né? Então, o Gonçalves Turismo, acho que quando você falou da FNRH, falou que fazia os hóspedes assinados. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. A live vai ficar salva aí. Se alguém quiser compartilhar depois com outros agentes de viagem, outros hotéis, o pessoal do trade aí, fique à vontade. Um beijo e até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.